E aí, galera, aqui é o JP e agora a gente vai continuar o nosso estudo de cinética química. No nosso primeiro vídeo, a gente estudou o que era cinética, né, o estudo da velocidade, e vimos um pouquinho mais sobre como calcular essa velocidade numa reação química. Vamos lá, então. Bom, agora, depois de entender um pouquinho como que a gente calcula a velocidade de uma reação, a gente precisa entender quais são as condições para que uma reação aconteça. De maneira muito simplificada, qualquer reação química vai depender de três condições. E são essas três condições que a gente vai estudar agora. Primeira condição para uma reação acontecer é a chamada afinidade química. O que é isso? Significa que deve haver tendência à reação entre os reagentes. Se dois reagentes não têm tendência a se reagir, não têm afinidade um pelo outro, não tem por que essa reação acontecer, tá certo? Se a gente fizer uma analogia muito simplificada aqui num relacionamento. Então, por exemplo, a primeira coisa para que um relacionamento aconteça, as duas pessoas têm que se gostar. Se elas não se gostarem, se elas não tiverem afinidade uma pela outra, não vai acontecer. No caso aqui de um exemplo, a gente pensa, por exemplo, na reação de ácido mais base. Então, a gente sabe que um ácido e uma base têm afinidade um pelo outro, no sentido de que uma reação aconteça, que é a reação de neutralização, que a gente já estudou, né? Ácido mais base dando sal mais água. Então, essa daqui é a primeira condição. Aqui o nosso foco não é tanto entender se tem afinidade ou não, até porque a gente já vê isso nas outras partes da química, não só na inorgânica, mas na orgânica também, tá? Aqui a gente vai se preocupar com os outros fatores além desse. O segundo fator é são chamados choques eficazes ou efetivos. Então, como assim? Se a gente entender, né, através da chamada teoria das colisões, que as moléculas estão se movimentando e para que eu possa fazer uma reação química, elas precisam se chocar a fim de quebrar ligações dos reagentes e formar ligações dos produtos. Lá em termoquímica, a gente estuda justamente isso, que a gente precisa destruir certas ligações e construir novas ligações, tá certo? Na associação aqui ao relacionamento, a segunda condição para que um relacionamento aconteça é que os dois, né, as duas pessoas se encontrem. Então, a gente precisa, aí, além da afinidade de se gostar, elas precisam se encontrar, tá certo? Só que uma coisa importante é que não é toda colisão entre moléculas que vai ser favorável para a reação acontecer, tá? Se a gente imaginar que todas as moléculas estão constantemente num certo grau de agitação, que é a temperatura delas. Se a gente pensar que ocasionalmente elas vão se chocar. Só que não é qualquer choque entre elas que vai originar uma reação química, tá? Então, por exemplo, se a gente pega aqui a reação do H2 com o I2 para formar o 2HI. Vamos lá, vamos analisar aqui três possibilidades de choques. Olha só. Nessa colisão acontecendo desse jeito, nós não temos uma condição favorável. Então, essa colisão aqui não favorece a reação da transformação de reagentes em produtos, tá? Assim como essa daqui também não favorece. Agora, essa última colisão é uma colisão favorável para que a reação aconteça, tá? Então, aqui a gente vai ter justamente uma possibilidade. É importante a gente entender aqui, né, que você não precisa saber qual é a colisão adequada para cada reação, mas é importante entender que não é qualquer choque entre moléculas que origina uma reação química, beleza? Bom, o terceiro e último fator, né, a terceira condição é a chamada energia de ativação, que a gente vai representar aqui por esse EA. O que significa isso? Energia de ativação é uma energia mínima para a formação do complexo ativado da nossa reação. Então, se a gente pensar primeiro lá naquela analogia do relacionamento, primeiro, as duas pessoas precisam ter afinidade uma pela outra, precisa haver um choque, e nesse choque precisa aí de uma energia mínima, né, de um certo empurrãozinho para que a reação aconteça, né, para que o relacionamento dê certo. Senão, não vai acontecer.
Essa energia mínima para a formação do complexo ativado tem algumas coisas importantes aqui para que a gente possa entender. De que forma? Mesmo que duas moléculas se choquem numa geometria favorável, seja uma colisão favorável para a reação acontecer, às vezes a colisão entre elas é muito fraca. E aí eu não consigo dar sequência a essa reação. Então a reação, mesmo tendo uma colisão favorável, não ocorre, tá? É importante a gente entender que, por ser uma energia mínima, sempre a energia de ativação é positiva. Eu tenho que dar energia para que a reação aconteça e que eu forme esse complexo ativado. O que é o complexo ativado? Ele é um composto de transição, tá? Então também chamado de estado de transição. É uma espécie instável e de vida curtíssima. Tanto é que a gente não consegue isolar um complexo ativado de uma reação, tá certo? Mas a reação passa por ele para que a gente possa sair de reagente e chegar nos produtos, tá certo? Vamos entender aqui pensando no exemplo da nossa reação. Eu tenho aqui ó, H2 mais I2 formando 2HI. Então, tá aqui uma colisão favorável, como a gente viu no último slide. Temos os nossos reagentes, aqui a ligação química entre eles, que eu representei aqui em roxo. Quando acontece uma colisão eficaz, ou seja, com uma geometria favorável, e eu tenho a energia de ativação necessária para formar esse complexo ativado, eu tenho essa espécie aqui, tá? Perceba que o complexo ativado, eu tenho justamente o início do rompimento das ligações dos reagentes e o início da formação das novas ligações, das ligações dos produtos. Então, justamente, é uma transição entre o reagente e o produto. Qualquer reação química passa por um complexo ativado, tá certo? E aí, justamente, a reação segue, e aí aqui a gente acabou de romper a ligação dos reagentes e acabou de formar as ligações dos produtos. Agora aqui, então, eu tenho H2 mais I2, e aqui eu já tenho 2HI, tá certo? E aí, justamente, as moléculas continuam com o movimento que elas tinham e tudo mais, respeitando também essa questão aí das colisões que a gente estuda lá na física, tá? Tem exercício que pode, inclusive, envolver justamente a colisão aqui entre duas moléculas, usando também os conceitos físicos de conservação do movimento e tudo mais, tá certo? Mas aqui é mais um olhar geral do que pode acontecer. Então, uma reação simples aí, mas que pode nos ajudar de muitas formas. Beleza? Bom, depois de entender um pouquinho mais sobre essa velocidade e sobre as condições para que uma reação aconteça, agora a gente vai analisar gráficos dentro da cinética química, uma parte extremamente importante e muito cobrada nos vestibulares. Bom, uma reação química, a gente tem que lembrar que os reagentes são consumidos e quando eu digo que eles são consumidos, a gente pode entender que a concentração molar deles diminui. E os produtos são formados. Então, eu tinha muito reagente no começo, a minha quantidade diminuiu, porque eu vou consumindo eles. E, no caso dos produtos, a gente não tinha nenhum produto, ou tinha uma quantidade muito pequena, e eles vão sendo formados. Então, a concentração molar deles aumenta, tá? Isso daqui vai ser um conceito-chave para a análise dos gráficos. De que forma? Vamos pensar aqui numa reação genérica. Então, eu tenho aqui, ó, essa reação teoricamente já está balanceada, tá certo? Então eu tenho aqui, ó, 1 mol da minha substância C, que dá origem a 2 mols de A mais 1 mol de B, beleza? E aí o exercício te traz esse gráfico aqui. Primeira coisa numa análise de gráfico é sempre olhar o que significa cada um dos eixos do seu gráfico. Então aqui a gente tem concentração molar no decorrer do tempo. E aí a gente tem que analisar justamente se a concentração aumenta ou diminui. Se a gente analisa aqui, perceba que a linha, né, do gráfico em vermelho e em amarelo aumenta conforme passa o tempo. Então, conforme eu venho aqui para a direita, aumenta. E a linha verde, justamente, né, a curva verde, vai diminuir. Assim, a gente pode afirmar, com certeza, que
Vermelho e amarelo se referem a produtos. Por quê? Produtos aumentam a sua concentração ao longo da reação, ao longo do tempo. E a curva verde se refere a um reagente, já que a concentração diminuiu. Perceba que não é necessariamente linear esse aumento ou essa diminuição, tá certo? Por quê? Se a gente entender que conforme eu vou consumindo reagentes, os poucos reagentes que sobram vão tendo dificuldade de se chocar para gerar novos produtos. Então, por isso que pode ir mudando a velocidade da reação ao longo do tempo, tá bom? Até ficar aqui quase num patamar, tá certo? Então, tem um detalhe aí interessante para a gente observar. E aí, se a gente compara justamente aqui as curvas de produto e reagente com as nossas substâncias da reação genérica, o que a gente tem? A gente tem justamente uma proporcionalidade. Como assim? Bom, o único reagente que nós temos nessa reação é C, então a curva verde se refere a C. Aí tem um problema, tem aqui duas curvas para dois produtos, qual é qual? Já que o gráfico tem que ser proporcional à equação química, na equação a gente percebe que para cada 1B que eu formo 2A. Ou seja, a concentração de A vai ser o dobro do que é a de B, tá certo? Ou seja, aqui no gráfico, esse daqui em que eu aumento mais a quantidade no mesmo tempo é A e justamente essa daqui é a curva da substância B, beleza? Muito exercício pede para você associar uma determinada curva de um gráfico a uma substância aí de uma reação qualquer, tá? Então, essa daqui é uma análise importante nossa. Seguindo, a gente tem também outros tipos de gráfico. Agora vamos analisar um gráfico de energia. Então, temos aqui um gráfico de energia potencial por caminho da reação. Vamos lembrar aqui algo que a gente já viu em termoquímica. Essa primeira parte do nosso gráfico vai se referir ao começo da minha reação, ou seja, onde a gente tem os nossos reagentes. Consequentemente, conforme caminha aqui para a direita, nós temos os nossos produtos. Perceba que, até agora, interessava para a gente apenas analisar o início e o fim da nossa reação, para que a gente calculasse o nosso ΔH. Nesse caso, os produtos são mais energéticos, né? Se a gente compara aqui, ó, eles têm mais energia do que os reagentes. Ou seja, a minha seta aqui é para cima. O meu ΔH, nesse caso, vai ser positivo. Mas aqui tem uma coisa a mais para a gente analisar. Por quê? Para os reagentes se transformarem em produtos, eles precisam atravessar aqui essa curva. E aí, justamente, esse valor que sai aqui dos reagentes e vai até aqui em cima é a nossa energia de ativação, tá? Essa daqui é a energia mínima. Perceba que se a gente pensasse assim, por exemplo, uma pessoa com uma bicicleta que tem que chegar do outro lado, ela tem que pegar um certo impulso para conseguir, digamos assim, subir todo esse morro e aí chegar aqui. Uma vez que ela chega aqui, é muito mais fácil depois chegar no nosso produto, tá certo? Mas a gente precisa alcançar essa energia mínima, energia de ativação. Justamente nesse ponto aqui mais alto do nosso gráfico é onde a gente tem o nosso complexo ativado, tá certo? Então, perceba que de todos os momentos da reação, a parte mais energética é no complexo ativado. Por isso que ele é instável, porque ele tende a continuar a reação e virar produto. Ou também ele pode ser que volte a ser reagente. Mas a questão é, se nós não tivermos esse mínimo de energia, a gente não consegue chegar no nosso produto, tá certo? Interessante aqui, tá? Sempre quando você vai calcular energia de ativação, sai do patamar dos reagentes e vai até o ponto mais alto aqui, que é o complexo ativado, tá? E aí, nesse caso, a gente tem uma reação com o ΔH positivo. Então, por exemplo, se a gente imagina que essa reação, A mais B formando C mais D, o nosso ΔH é positivo, já que a seta é para cima, e então nós temos aqui o gráfico para uma reação endotérmica, tá certo? Perceba que seta para cima na energia de ativação, ela também é positiva.
Agora a gente vai analisar outro gráfico. Novamente, energia pelo caminho da reação. Temos aqui, novamente, reagentes e produtos. Bom, se a gente compara apenas reagentes e produtos, nós percebemos que justamente o ΔH aqui aponta a seta para baixo, né? Se a gente compara aqui, justamente temos um ΔH negativo. Mas, mesmo o ΔH sendo negativo, aqui a gente precisa desse mínimo de energia, que é a energia de ativação, tá? Então, aqui, ainda que a reação libere energia no saldo final, a gente precisa aqui de uma absorção mínima para que forme, novamente, o complexo ativado, tá? Então, energia de ativação sempre é positiva, ok? Por menor que ela seja, ela vai ser positiva. Escrevendo a reação aqui nesse gráfico, A mais B formando C mais D, a gente tem aqui um ΔH menor que zero, então uma reação exotérmica, ok? Então, duas possibilidades aqui. É muito comum aparecer gráficos de energia para que você analise, faça contas, enfim, com os valores que ele dá, tá? Então, fica aqui outra informação importante, beleza? A gente fecha aí a nossa segunda parte do estudo de cinética química e depois a gente vai continuar aí com as outras partes que ainda faltam. Até daqui a pouco. Tchau, tchau.